Fala pessoal, tudo bem com vocês? Novidades sobre Yuri Alberto preocupam. Vou te contar essa história. Mas tem reforço pintando e tem um Romero bem maduro, hein? Na sua volta ao timão. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Bom, primeiro eu preciso te contar que a informação do Lance, do jornal Lance, é de que as primeiras conversas entre Corinthians e Zenit não foram lá muito positivas. Por quê? Porque a ideia do Corinthians, como a gente já tinha falado, era colocar os dois jogadores que foram envolvidos na troca nessa negociação por empréstimo do Yuri Alberto ao Corinthians e de Ivan, goleiro, e Gustavo Mantuan, meio atacante, ao Zenit da Rússia. Os dois não, digamos, não despontaram, não gozam do mesmo prestígio que o Yuri Alberto aqui no Corinthians, por exemplo. Então o Zenit não, digamos assim, não se animou muito com a possibilidade dos dois serem envolvidos no negócio. A gente está falando do goleiro Ivan, que tem um valor de mercado avaliado em 5 milhões de euros, e vale lembrar que Yuri Alberto, 25 milhões de euros. Mas tudo bem, seria já uma parte de você abater o negócio. O problema é que ele tem sido titular apenas em alguns jogos da Copa local e não é uma unanimidade, não é um jogador em que o Zenit daqui a pouco abriria a mão do Yuri Alberto para poder contar com o goleiro Ivan abatendo o seu valor, por menor ou maior que fosse. No caso do Mantuan, ele até jogou alguns jogos como titular, mas não muitos. Então ele não tem sido um cara presente, frequente no time titular, lá no Zenit. É um jogador que até chegou bem, começou bem, mas também não existe uma, digamos assim, uma confiança necessária para que o Zenit fale assim, nossa, pelo amor de Deus, precisamos desse cara aqui, pode ficar com o Yuri Alberto. Não, não é o caso. Aliás, pelo contrário, né? O Alexander Medvedev, que é o diretor esportivo, lá na Copa do Mundo chegou a dizer, não, a gente conta com o Yuri, né? A gente gosta muito dele, não à toa eles pagaram 25 milhões de euros pelo cara, então eles querem o retorno do cara no meio do ano. Dá para negociar? Dá para negociar. O Duílio falou que as conversas elas estão no estágio inicial, mas que sempre houve desde o início o interesse do Corinthians em manter o Yuri, em permanecer com o Yuri. Só que o Zenit está no direito deles, né? Eles pagaram pelo cara, o cara muito jovem por conta da guerra, ficou poucos meses, voltou para o Brasil. Vai chegar uma hora que os caras vão dizer, tá bom, vem aqui, volta que a gente quer você fazendo gols aqui, quer ver você jogando aqui, ou então me paga aquilo que eu paguei por você. E esse é o grande ponto da questão. O Corinthians está tentando envolver jogadores no negócio que até agora não agradaram o Zenit. Vamos lá, a gente sabe que o Robert Renan pode ser um grande trunfo para o Corinthians nessa negociação. Eles já demonstraram interesse no Robert Renan. E aí talvez o Corinthians vai ter que trocar jogadores, né? O Adson daqui a pouco, não sei, é um jogador especulado para que seja envolvido até pela juventude, pela idade, pelo potencial. O Mantuan tem um valor aproximado de 10 a 15 milhões de euros, então seria o ideal, né? Você junta tanto o Mantuan quanto o Ivan, você já bate uns 20 milhões. Beleza, 5 milhões de euros, bom, aí o Corinthians arruma para poder comprar o Yuri Alberto, né? Vamos combinar. Mas não é assim que está funcionando, pelo menos nesse momento, nessas conversas iniciais. Vamos lá, o Corinthians tem 6 meses, tem um semestre aí para trabalhar forte nessa questão e já definiu como prioridade da gestão do Ilho desse ano, dessa próxima temporada, é tentar de alguma forma arrumar essa grana para que o Yuri não vá embora no meio das competições, né? Vamos lembrar isso também, né? Ele indo do jeito de manter o Yuri aqui por mais tempo. Bom, mas tem reforço pintando, que é finalmente do Matheus Bidu, que ainda não foi confirmado oficialmente, lateral esquerdo. O Corinthians pode até perder o Piton para o Vasco da Gama, enfim, ou para outros times que estão sondando o lateral esquerdo. O Fábio Santos renovou por mais um ano e o Bidu se destacou jogando pelo Cruzeiro na Série B, ele pertence ao Guarani e o grande problema é que o Guarani chegou a aumentar a pedida em vários momentos, em várias situações da negociação, Corinthians e tudo mais. Os valores ainda não foram revelados, né? Mas a tendência é que o Corinthians consiga negociar com um empréstimo de compra. Então é mais legal, né? Porque você testa o jogador aqui. Daqui a pouco você compra, faz um investimento de 8 milhões de reais, por exemplo, para um lateral esquerdo, o cara não corresponde, não vira titular, acaba se tornando caro, né? Então é mais fácil você pegá-lo por empréstimo, testá-lo aqui nessa temporada e se o cara der uma super resposta, bom, você tem uma opção de compra, inclusive passe fixado, vai lá, compra o que ele custa e beleza.
Matheus Bidu, lateral esquerdo, que tem um grande poder ofensivo, foi muito bem no Cruzeiro na Série B e que pode ser uma alternativa ao Fábio Santos, um jogador até daqui a pouco um pouco mais incisivo que o Lucas Piton. O Vitor Pereira elogiava muito o Piton, né? Eu acho que o Piton tem algumas virtudes interessantes, mas acho que ele também tem alguns defeitos, né? Falhas de coberturas defensivas, às vezes tomadas de decisão lá na frente. Questão normal, né? De amadurecimento e aprendizado de cada jogador. Falando em amadurecimento, vejam só, Ángel Romero está de volta, a gente já noticiou isso aqui há tempos no canal, foi apresentado inclusive no CT Joaquim Grava e já chegou tirando selfie. A selfie é uma das coisas que marcou, né, uma das coisas que marcaram o Ángel Romero na sua última passagem aqui pelo Corinthians, onde ele ficou 5 anos, onde ele fazia muito gol em clássico, ia lá, tirava uma selfie e tudo mais, e no título brasileiro de 2017 ficou muito marcada, né, a selfie que ele tira com a rapaziada, o Balbueno, o Fagner, o Gabriel, né, que hoje está no Inter, essa galera toda presente na selfie. Ele fez uma selfie com os jornalistas na sala de imprensa já, antes de se pronunciar como jogador do Corinthians mais uma vez. E eu achei interessante porque o Romero, a gente tinha uma visão do Romero até com cabelo diferente, né, mais solto, maior e tudo mais. Agora não, o cara tá com... Pode parecer uma bobagem, né? Mas um cabelo curtinho, mais aparadinho, com gel e tudo mais, uma postura diferente, um jeito de falar, falando super bem português e muito determinado. Eu achei bacana a entrevista do Romero porque ele disse que quer vir para ser campeão, que ele foi muito feliz no Corinthians, que sempre ficou pendente um retorno, que ele quer muito ser o maior artilheiro da Neoquímica Arena, ele quer ser o maior artilheiro estrangeiro, ele já é o estrangeiro com o maior número de jogos na história do Corinthians, mas ele quer ser o maior artilheiro passando o Guerreiro e o Rincon, ele quer passar o Jô como artilheiro na Neoquímica Arena, ele quer fazer história, cara, e eu acho isso legal, quando você contrata jogador que ainda tem tesão, que ainda tem sangue, que ainda tem motivação, que ainda tem ambição na carreira, porque o que me incomoda muitas vezes nessas repatriações de jogadores, né, que os caras voltam já um pouco acomodados, tipo, já construindo a sua história no clube, aí voltam pra tipo, beleza, tá, tô voltando porque o clube gosta de mim, a torcida gosta de mim, então eu vou lá, jogo mais um pouquinho antes de encerrar minha carreira. Isso é que me incomoda. E às vezes dá certo, às vezes não dá e tudo mais, e não acho que seja o caso do Romero. Pela entrevista que ele deu, não acompanhei ele no Cruz Azul, mas a gente sabe da sua capacidade, primeiro que ele resolve uma carência do elenco, né, com a lesão grave do Mosquito, que vai voltar só no segundo semestre. O Watson, para mim, não correspondeu ali por aquele lado. O Ramiro, que seria uma alternativa, enfim, de menos qualidade, até foi embora. Então não tem esse jogador. O Romero vai ser esse cara jogando pelo lado do campo, especialmente pelo lado direito, com toda a sua entrega, com toda a sua capacidade e com a sua inteligência para jogar. Acho que ele é um jogador que evoluiu muito desde a chegada dele no Corinthians até o momento que ele vai embora e agora deve ter evoluído muito mais. Porque as declarações que ele deu me parecem de um cara muito consciente do que precisa fazer, do que vai fazer. A minha crítica, se é que é uma crítica, né? Mas enfim, nem queria colocar dessa forma, mas foi a palavra que veio, desculpem. Em relação a essa contratação, é só porque eu não gostaria que parasse por aí. Acho que o Corinthians precisa, tem o Yuri Alberto, tem o Roger Guedes, legal, mas eu acho que precisa evoluir mais. Você precisa trazer um cara daqui a pouco mais afirmado no setor. Acho que o Romero pode inclusive virar titular por tudo que a gente conhece dele, pelo seu empenho, pela sua entrega, pela sua capacidade. A temporada é longa, então você precisa de alternativas. Quando ele não joga, quem que joga por ali? Eu acho que o Corinthians precisa pensar sim em mais um jogador de lado de campo para jogar no setor ofensivo. E aí sim, acho que o elenco está basicamente fechado, né? Porque tem uma boa base, tem, enfim, o goleiro que dispensa comentários, a defesa tá tudo certo ali, com o Robert Renan inclusive surgindo, aí tem o Gil e o Balbuena mais experientes, aí tem o Fagner e o Rafael Ramos na direita, tem na esquerda o Fábio Santos, o Matheus Bidu agora e talvez o Lucas Piton, aí no meio você tem Fausto Vera, você tem Juliano, você tem Renato Augusto, você tem Paulinho recuperado, aí você tem outros jogadores mais periféricos, né, como o Rony, como o Xavier, enfim. E aí você tem no meio para frente o Roger Guedes, o Yuri Alberto, o Romero. A coisa já começa a ficar um pouco mais encorpada, porque o Corinthians, depois de ter perdido o título da Copa do Brasil, se espera muito para a próxima temporada, de que dispute títulos novamente e de que conquiste, com
um técnico inexperiente no cargo, que é o Fernando Lázaro, mas uma aposta, né? De um cara que conhece muito bem o grupo de jogadores, conhece muito bem o elenco, conhece muito bem o clube, é identificado e que tem ótimas ideias sobre futebol, já demonstrou isso nos poucos jogos que ele comandou o time principal, e existe essa expectativa, apesar de, né, do técnico ser um cara super jovem, que era um analista de desempenho e que foi transformado a técnico do Corinthians nessa temporada. Apesar de tudo isso, o elenco inspira confiança sim. E quem sabe, né, se começar ganhando o estadual, já dá uma moral muito grande. E esse estadual promete, né? Porque aí tem um Palmeiras super forte, com o Endrick arrebentando, tem um São Paulo mordido que vai querer ser campeão, porque bateu na trave no ano passado, você tem o Santos reforçando bem, com o Odair Hellmann agora no comando, esse título também, para dar uma moralzinha para o Lázaro na sequência da temporada. E aí, vocês estão empolgados? Quero ouvi-los, comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!